Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós aqui estamos para darmos continuidade ao livro de Eclesiastes. Hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, nós concluiremos o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Então, hoje nós leremos Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 26. Amém? Então, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, vamos orar para que Deus esteja à frente e conduza este estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma semana se passou e nós aqui estamos, ó Pai, pela tua graça. E nós aqui estamos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós. Senhor, então, ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor, ó Pai, permaneça nos abençoando, permaneça conosco, ó Pai. E queremos te pedir, meu Deus, por este estudo, que ocorra conforme a tua santa e soberana vontade. Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 18 ao 26. Hoje nós trataremos a respeito da vaidade do trabalho e da herança. Na Bíblia dos irmãos aí, pode ser que esteja só a vaidade do trabalho, mas nós vamos entender aqui a vaidade do trabalho e a vaidade da herança. Herança é essa mesma que é deixada para as nossas gerações vindouras, né? Ou que foram deixadas pelas gerações passadas. Versículo 18, Eclesiastes 2, versículo 18, vamos ler. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Meus irmãos, aqui ele já começa, né? Ele já começa com o sentido do livro de Eclesiastes, que ele se desiludiu, né, com o seu trabalho. A gente já viu outras desilusões, outras coisas que ele percebeu que no decorrer do tempo, que ele percebeu que aquelas coisas não eram tão importantes quanto ele pensava, ou não valia toda aquela importância a qual ele dava para aquelas coisas, né? E aqui ele já começa falando que ele perdeu, já é bem direto, perdi todo o gosto de todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. E aqui, meus irmãos, ele vai dizer um dos motivos, e ele vai dizer que o resultado de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, ficará para as gerações futuras. Ele vai dizer que ele trabalhou, que ele gastou muita sabedoria, gastou muito tempo, muito empenho, e o resultado obtido com isso se perderá com a morte, com sua morte. Com a sua morte ele não vai levar nada, né, meus irmãos? Ele não vai levar nada disso, que será somente mais uma coisa passageira, que não tem valor nenhum para o que realmente importa, que é a eternidade, né? E que, além disso, não servir de proveito para ele, de que ele não vá carregar isso, é que todo esse resultado talvez nem será gozado por ele mesmo, ficará para as futuras gerações, né? Ficará para as pessoas que virão. Mas lá na frente a gente vai entender um pouco o porquê, né? E aí a gente vai enfatizar, né, essa parte. Então, meus irmãos, o que é importante aqui no 18 é que ele perdeu o gosto pelo seu trabalho, né? Desiludiu com todo aquele esforço que ele teve, com toda aquela sabedoria que ele gastou, porque ele percebeu que essas coisas são passageiras, que essas coisas não ficam, e quem vai usufruir desses bens, desses benefícios de todo o seu trabalho, talvez nem seja ele, né? Serão as gerações futuras. Já no 19, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte: e quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? Vou ler de novo. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? Aqui ele está falando da geração que receberá esses benefícios. Está falando do meu filho, do seu filho, do meu neto, do seu neto, das nossas gerações futuras, né, que se beneficiarão com o nosso trabalho. E quem pode dizer se ele será um sábio ou será um tolo?
No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedorias debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, meus irmãos, aqui, o que ele está dizendo no 19 é que seria assim, quem diz que a minha descendência, que a sua descendência, terá sabedoria para lidar com esses bens que nós vamos deixar, né? Com as benfeitorias, com os bens, com os benefícios que ficarão com o nosso trabalho, sabedorias gastos aqui. Quem diz que eles terão sabedoria? Quem diz se eles serão tolo ou se eles serão sábios para lidar com isso, né? Quem diz, meus irmãos, se isso vai ser edificante na vida deles? É até difícil de pensar que não seria edificante, mas a gente vai entender aqui que pode ser que isso, ao invés de ser algo edificante, pode ser até uma maldição na vida da pessoa, né? Como que isso pode ser uma maldição? Meus irmãos, nós estamos cansados de ver, né, pessoas que ainda não têm a maturidade necessária, perder um ente querido, que deixa uma herança, né, que deixam suas benfeitorias, e essa pessoa não ter nenhuma sabedoria, nenhuma maturidade para lidar com tanto dinheiro ou com tanto bem, e acaba se perdendo, né, e acaba usando isso para a sua própria maldição. Então pode ser sim. E o que o autor está falando é que não tem como nós sabermos se essas pessoas vão lidar com isso com sabedoria ou com tolice. Meus irmãos, existem heranças que tem famílias que se desfazem por conta dessas heranças. Eu já trabalhei no cartório de registro civil, a pessoa está indo lá fazer a certidão de óbito do pai, ou da mãe, ou do avô, já pensando na partilha de bens, já brigando com os outros irmãos, já brigando com os outros descendentes. Talvez isso seja motivo de maldição para a família, sim. Pode servir de edificação? Pode ser uma coisa positiva? Pode, mas não tem como nós sabermos. Não tem como nós sabermos. Então, meus irmãos, ele vai dizer que isso é vaidade, isso é um fútil, isso é ilusório, uma ilusão. Por que que isso é uma ilusão? Porque, meus irmãos, tem muitos pais, muitos avós que lutam, que batalham a vida inteira, né? Que trabalham demais para quê? Para deixar um bem para suas gerações. Quem nunca ouviu, né, alguém falar assim, não, mas eu tenho que fazer isso, eu quero comprar, eu quero conquistar isso aqui para deixar para os meus meninos, né? E aqui o autor vai dizer que isso é uma ilusão, que isso é fútil, porque não tem como a gente saber como eles vão lidar com esses bens, né? E pode ser que isso não seja edificante para a vida deles, né? Então, que isso nos sirva de alerta. Já aqui, meus irmãos, no 20 e 21, agora nós vamos ler versículo 20 e versículo 21. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. No 20, meus irmãos, ele vai dizer aqui que ele lutou para que o seu coração se desapegasse desse trabalho, desse amor a esse trabalho, né? Para que seu coração se desiludisse com esse trabalho e de seus benefícios, né? Que ele lutou com seu coração para que ele se desapegasse do trabalho, né? De todo aquele tempo gasto, de todo esse esforço, de toda essa sabedoria gasta, do trabalho mesmo em si. Por que, meus irmãos? Por que que ele diz? Por que que ele lutou, né? Por que que ele batalhou, né? Que ele vai dizer que tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança, né? Para que ele se desiludisse daquilo. Porque, vamos ler novamente o 21, versículo 21. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Esse é o primeiro motivo. Depois nós vamos ler mais um motivo,
né? Esse é um dos motivos. Qual que é, então? Porque deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Né, meus irmãos? Então, você vai batalhar, você vai lutar, você vai perder muito tempo de vida, de esforço, né? Vamos dizer assim, vamos gastar muito com isso e vamos deixar isso para quem não batalhou por isso. E o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que isso é vaidade e ele vai dizer que isso é um grande mal. Os irmãos lembram quando a gente acabou de falar que isso pode não ser edificante para a vida das pessoas, que ao invés de edificação isso pode trazer maldição. Volta a falar, pode trazer benefício? Pode edificar? Pode, mas quem me garante que as pessoas terão sabedoria, que a minha descendência vai ter sabedoria para lidar com essas coisas? Então, o que ele vai dizer aqui que isso é uma ilusão, é uma futilidade e é grande mal, grande mal. No 22, meus irmãos, 22 e 23, agora nós vamos ler, vai dizer o seguinte: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgostoso. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Ele vai perguntar aqui, qual o proveito, então, meus irmãos, que os homens têm de todo o seu trabalho debaixo do sol? Ele vai fazer essa pergunta, né? Qual o proveito? Qual o proveito? E ele vai dizer o seguinte: os irmãos lembram que eu falei que um dos motivos de que isso não era uma coisa boa, um dos motivos de que aquele era o primeiro motivo, né, de que você trabalhar muito, por que que isso não tem tanto valor, por que que isso não é tão importante a gente lutar para deixar alguma coisa? Ele vai falar o primeiro motivo é porque as pessoas talvez não tenham sabedoria, não tem como a gente garantir que as pessoas terão sabedoria para lidar com os bens deixados e que esses benefícios não vão ser gozados por nós, né? Talvez não sejam gozados por nós, mas sim pelas gerações futuras, e que isso pode ser né, é um grande mal, porque aquelas pessoas não lutaram por isso e talvez não tenham a maturidade para receber isso. E aqui ele vai dizer o outro motivo, né? Que ele vai dizer o outro motivo, porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgostoso. É desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Ele vai dizer, meus irmãos, que não há proveito no seu muito trabalho e sabedoria, né? Que talvez ele nem tenha tempo de usufruir de todo o benefício. Pelo contrário, será penoso, aflição e tormenta para ele. Ele vai dizer que nem de noite vai haver descanso desse muito trabalho, né? Que nem de noite ele vai ter descanso. Já no 24 e 26, vamos ler. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer às pessoas que lhe agradam. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele quem agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Do 24 ao 26, meus irmãos, o que ele vai dizer aqui é o seguinte. Quero que os irmãos, né, comecem a refletir aqui. Não há nada melhor ou talvez mais honroso para um homem ou para uma mulher,
para um homem, que eu quero dizer aqui, para um ser humano, né? Não há nada melhor ou mais honroso para um ser humano do que trabalhar e pagar as suas contas e pagar o seu alimento, o seu sustento, né, meus irmãos? Como é bom a gente trabalhar, chegar no final do mês, a gente receber o nosso salário, ir no supermercado, fazer aquela compra, e aí com aquele dinheiro, né, fazer aquela compra com aquele dinheiro suado e merecido. E aí nós pensamos o seguinte: trago o alimento para minha casa através do meu trabalho. Eu estou sustentando a minha casa. Certo? Errado. Por que que é errado? Vamos ler o 25 de novo. E ele vai dizer assim, ou vamos ler novamente o 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Isto vem das mãos de Deus. Não somos nós que sustentamos o nosso lar. Não pense, meus irmãos, ou não pensemos que somos nós que sustentamos o nosso lar, na nossa suficiência de trazer o alimento para nossa casa. Em Salmos tem uma passagem que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Meus irmãos, ele ainda diz mais para frente, ele vai dizer assim, que nós acordaremos cedo, se o Senhor não edificar a casa, nós acordaremos muito de madrugada, repousaremos muito tarde, comeremos pão de dores, né? Então, meus irmãos, é o seguinte, é o Senhor, é Deus, esse sustento vem de Deus. Se Deus não nos der saúde, se Deus não nos der um emprego, se Deus não nos der condições de trabalhar, nós não conseguiremos nada. Os irmãos querem exemplos? Tem famílias que a mãe ou o pai, ou seja, quem for que estiver à frente daquele lar, ou os dois, não podem trabalhar. Por quê? Porque tem algum filho, talvez enfermo em casa, ou aquele pai de família que sofre algum mal, né? Alguma doença, alguma coisa assim, um AVC que seja, e ali ele perdeu todas as condições de sustentar o seu lar. Então, meus irmãos, se nós temos um emprego, se nós trabalhamos, se nós temos saúde, se nós temos condições disso, é porque Deus nos dá, é porque é o Senhor que sustenta a nossa casa. Vamos ler o 25 de novo? Pois separado deste quem? De Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado deste, quem pode comer? Separado de Deus, meus irmãos, se o Senhor não edificar a nossa casa, nós estaremos perdidos, né? Então, não pensemos ou não nos envaidecemos com os nossos empregos, né? Com o nosso trabalho, dizendo que nós sustentamos o nosso lar. Mas não, isso vem das mãos de Deus. Então, meus irmãos, eu quero terminar com duas reflexões. A primeira reflexão: qual é o melhor sustento? Aquele que vem do Senhor para as nossas vidas. Qual o melhor sustento? É aquele que nós colocamos na presença do nosso Deus. Aquele que, quando o prato de comida está na mesa, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e dizemos: Senhor, obrigado por mais esta refeição, né? Obrigado pelo meu pão do dia, porque nós sabemos que isso vem da mão de Deus. Esse é o melhor sustento. E a melhor herança? Qual que é a melhor herança, meus irmãos? Agora nós vamos entrar para a nossa descendência. A melhor herança que um pai pode deixar para o seu filho não são bens, mas é a palavra do Senhor cravada em seus corações. Ensina, né, no caminho que deve andar.
ensina o teu filho no caminho que deve andar. Seja um exemplo para ele também, né? Mas nós sabemos que o único exemplo é Cristo. Mas a melhor herança que que nós podemos deixar para os nossos filhos é a palavra de Deus cravada nos seus corações. Amém? Assim nós concluímos o livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós entendemos que não é tão importante assim, que talvez nem seja edificante a gente lutar e batalhar para deixar bens para os nossos filhos, que não é tão valioso assim o nosso trabalho, que nós trabalhamos muito, mas que talvez nós nem gozaremos desses benefícios porque virão para gerações futuras, que talvez não terão sabedoria, que não é garantido que eles terão sabedoria para lidar com esses bens. E nós aqui entendemos também que não é o nosso trabalho que traz o nosso sustento, mas sim o Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, não estamos estimulando a preguiça, né? É vontade de Deus que nós trabalhemos, mas não é vontade de Deus que nós coloquemos as nossas esperanças de sustento nesse trabalho. Tem que ser nele. Deus quer que nós dependamos dele incondicionalmente. E nós também descobrimos aqui qual é a melhor herança que nós podemos deixar para as nossas gerações. Amém? Assim nós concluímos Eclesiastes 2 e que o Senhor nos abençoe.